sua mão no coração, vamos orar, vamos apresentar esse trabalho ao Senhor, porque a palavra que Ele está aqui, Ele está com cada um de nós, e nós precisamos da direção dEle, nós precisamos dEle, porque tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos na sua presença, não entramos, pois estamos, e permanecemos na sua presença. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela vida de cada um, meu Deus, que está comigo neste culto agora. Eu quero agradecer, meu Deus, e eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor traga revelações, que o Senhor dê entendimento a cada um de nós. Assim, meu Deus, como cada um está agora no Senhor, orando, buscando uma resposta, uma saída, uma solução, uma definição, uma restauração, uma mudança, uma transformação, eu também estou nesta condição, eu preciso do Senhor, eu também preciso da sua palavra, eu preciso da sua direção. Meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é do Senhor. As vidas que aqui estão pertencem ao Senhor, assim como eu também pertenço ao Senhor. Somente o Senhor sabe o que cada um precisa, necessita para essa quarta-feira. Talvez essa pessoa já acordou logo pela manhã, com o seu coração ferido, triste, magoado. Talvez ela se magoou com algo, ela se entristeceu com algo. Talvez ela está passando por uma dor, algo que veio logo pela manhã, uma notícia ruim, um diagnóstico. Talvez situações com os filhos. Eu peço, Senhor Deus, o Senhor é o nosso remédio, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente na angústia. É o Senhor quem nos livra, é o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos protege. É o Senhor, porque tem tudo a ver com o Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é do Senhor. Nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. E o nosso papel é dar a resposta certa e não permitir que ninguém, nem mesmo o diabo, venha roubar a nossa coroa, venha roubar a nossa vitória. Então eu peço, meu Deus, honra este trabalho. Meu Deus, que cada palavra que sair deste altar se cumpra e que cada um venha viver e praticar a palavra que é do Senhor. A palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor. Abençoe cada lar, cada família, abençoe cada vida que está na transmissão agora. Visita as nossas crianças, meu Deus, aquelas que estão a caminho da escola. Leve em paz, traga em paz, na bênção, na proteção, no zelo, no cuidado do Senhor. Guarda na escola de influências erradas, do pecado, da maldade, do laço do passarinheiro. Guarda as nossas crianças, Senhor. Proteja os nossos filhos agora. Guarda os nossos filhos da imoralidade do mundo. Nós só temos o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que nos sustenta, é aquele que nos socorre. Eu abençoo cada lar, cada família, eu abençoo cada pai, cada mãe agora. Que cada um tenha o entendimento da palavra, a revelação da palavra, e que a palavra fale a cada coração. Eu não aceito, meu Deus, eu não aceito que nenhum saia daqui indiferente. Que nenhum saia daqui, meu Deus, sem a resposta que veio buscar. Mas que saia com a palavra, com entendimento e praticando em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Que Deus te abençoe. Pode sentar por gentileza. É exatamente essa oração que eu fiz agora, que você precisa guardar no seu coração. Você não pode permitir que o diabo roube a sua coroa, roube a sua vitória, roube as suas conquistas, roube tudo aquilo que você conquistou até agora. Não permitir que o diabo roube a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade. A palavra é um treinamento. Precisamos ouvir a palavra, porque é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos conforta, é a palavra que nos confronta, tudo está na palavra. E eu trouxe um versículo que tudo vem dos nossos pensamentos, a maneira que pensamos.
Olha o que diz aqui em Marcos 7, 21, 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Ou seja, os maus pensamentos vêm de dentro de cada um de nós. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. À medida que você medir, você será medido. Todos os nossos pensamentos, tudo que está acontecendo aqui fora é reflexo do que está vindo aqui dentro. Então, eu não posso olhar para o outro, julgar o meu próximo, as atitudes dele, porque aquilo vem de dentro. E todo ser humano está sujeito aos maus pensamentos, aos maus desejos, às intenções e às motivações erradas. Mas a Bíblia nos ensina que somos tentados, porém temos o poder de decidir e vencer a tentação, de passar nos testes. No culto passado, não na quarta-feira passada, na outra quarta-feira, eu falei sobre Maria, Marta, inclusive no culto dos jovens, eu e o bispo falamos sobre Maria e Marta, que é uma passagem incrível. E talvez essa passagem de Lázaro, o que mais ecoa é tire a pedra. Mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante é a glória de Deus, o que Deus queria fazer. Desde aquele momento que Lázaro ficou doente, até o momento que ele morreu, que ele foi enterrado, a Maria e a Marta e todos que ali estavam dando uma resposta, até mesmo os discípulos estavam dando uma resposta. Jesus estava falando que era para a glória, que algo iria acontecer, ele estava anunciando. Mas a Marta, principalmente a Marta, não estava ouvindo e não estava dando a resposta certa. E se você entender hoje nesse culto que tudo é um teste e que você precisa dar a resposta certa, vai desamarrar, vai destravar muitas coisas na sua vida. Jesus estava falando de algo poderoso, de algo glorioso, estava falando que Ele é a própria vida, Ele é a ressurreição. Mas a Marta estava incrédula acerca daquilo, porque ela estava permitindo, ela estava sendo controlada pelos maus pensamentos, ela estava sendo dirigida pelas emoções, pela morte do irmão que ela tanto amava. E quantas vezes Deus está falando de coisas poderosas? Os discípulos acharam que Jesus estava falando de sono. Então não é só ele acordar? Quando ele estava falando do sono da morte, que o Senhor iria ressuscitar ele daquele sono da morte. E assim é na nossa vida. Quantas vezes Deus está falando de vida, de ressurreição, de paz, de alegria, de mudanças, e estamos como a Marta, estamos dando a resposta errada. Estamos dando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade assim, de mão beijada. Quantos problemas, quantas situações você já passou e você deu a resposta errada, a pior resposta que você poderia ter dado. Tudo é a resposta que você dá. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que aconteceu hoje pela manhã, eu não sei o que está te afligindo, o que está tirando a sua paz, a sua alegria, mas uma coisa eu sei, dê a resposta certa, passe no teste. Aqui em Apocalipse 3,
3:11 diz: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. E muitas vezes, a coroa está lá, está na cabeça. E através dos sentimentos, das emoções, dos problemas, circunstâncias, somos os responsáveis. Somos aqueles que tiram a coroa da cabeça, joga ela no chão e pisa nessa coroa. Muitas vezes somos os responsáveis por colocar a pedra quando Deus está falando, quando Jesus está falando, tire a pedra. E somos nós que estamos colocando a maldita pedra. Então precisamos ter essa consciência. Será que eu sou aquele que está colocando ou está tirando a pedra da minha vida? Será que eu sou aquele que está conservando a coroa? Ou sou eu que estou tirando a coroa da minha cabeça? Porque o Senhor vem e coloca a coroa, eu tiro a coroa. O Senhor vem e coloca a coroa, eu tiro a coroa. Porque a palavra é clara. Conserve, guarde, proteja. Como na palavra de segunda-feira. Sara, Agar, Abraão, o filho que foi gerado na carne. Naquele momento, Abraão e Sara, eles deram a resposta errada. Como tem na Bíblia Moisés dando a resposta errada, Abraão dando a resposta errada, Davi dando a resposta errada. Mas a diferença é que eles deram a resposta errada, mas eles não permaneceram. Eles erraram, mas eles entenderam que eles não eram o erro. Eu posso errar, mas eu não sou o erro. Eu posso fraquejar, mas eu não sou aquilo. E quantas vezes o diabo vem com a mesma história? O diabo vem com a mesma coisa. Você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa, você é um medroso, você é uma medrosa, você é isso, você é aquilo, você é isso. O seu filho é isso, o seu filho é aquilo, a sua família é assim, o seu casamento é assim, a sua saúde é assim. E o que estamos fazendo diante de tantas acusações? Você decide, ou você vai ser aquele que se ofende, acredita naquilo, ou você vai dar a resposta certa. Mas tudo isso vem de dentro de você, o que está aqui dentro. Porque o que está aqui dentro é o que vai refletir aqui fora, e você e todo mundo já sabe dessa expressão. É interessante que no mês passado, isso é um testemunho como eu gosto, eu adoro trazer, eu adoro passar por situações como um testemunho para ajudar você que é pai e você que é mãe. E eu tenho certeza que o que eu vivo com os meus filhos, na minha família, você se identifica e eu creio que tem te ajudado. Acho que foi mês passado ou no outro, não lembro ao certo, mas foi por agora. Eu fui convocada na escola e foi uma reunião de pais, né? E aí eu peguei ali o boletim do João e tinha 2 notas vermelhas. Uma de matemática e uma de ciências. Aí a professora conversou comigo, né? Apresentou ali o que precisava ser melhorado no João, os ajustes, porque toda criança precisa de ajuste. Como eu falo aqui, eu não sou a mãe perfeita e eu também não tenho os filhos perfeitos. Eu estou sendo ensinada, moldada pelo próprio Deus. Deus tem ensinado através da palavra e assim por diante. E aí, ali a professora apresentou, e só quem é mãe e pai sabe a dor que é quando você pega um boletim e tem nota vermelha. Você fica assim, meu Deus, aonde estou errando?
Aonde estou errando? E aí, diante de tanta conversa, de tanta situação, eu ouvi a professora, eu já detectei aonde eu e o Fer precisávamos fazer umas modificações, porque aquela nota era reflexo de algumas coisas. Então, ali mesmo, dentro da escola, eu já fui percebendo, eu acho que pode ser isso, eu vou dar uma observada, eu vou trabalhar em casa com o João mais sobre essa área, eu vou trabalhar isso. Então, ali na escola eu já fui detectando que eu precisava ajustar algumas coisas com ele. E aí eu conversando, aí eu saí da escola, e quando eu estudava, eu tive muita dificuldade. Muitas, eram diversas, as minhas dificuldades. As matérias que eu tinha menos dificuldade era artes e educação física, que eram as mais fáceis, que é só desenhar, né? E ali é só brincar, tá tudo certo. As outras matérias, para mim, assim, era um gigante. Matemática, português e outras, geografia, ciências, história, era um gigante para mim. Mas, como você também já sabe, os nossos pais nos deram aquilo que eles tinham. Então, ali eu tive o meu pai, eu tive a minha mãe, que deram o melhor. Eles trabalhavam muito, porque precisava trabalhar, mas não tinham a consciência que eu tenho hoje. Eles não tinham a informação que eu tenho hoje, a fé que eu tenho hoje, que eu passo para os meus filhos. Então, eu não culpo nem condeno os meus pais por isso. E naquele momento que eu vi a nota do João, e o Fer já testemunhou aqui, a própria bispa já testemunhou aqui, também a dificuldade que o Fer teve na escola. E quando eu me vi diante daquela nota do João, olha o diabo como ele vem de forma bem assim, sutil. É como uma cobra. O seu filho é assim? Tá vendo o seu filho? O seu filho tá caminhando, tá repetindo igual você e seu marido, tá vendo? Olha lá, vocês também não eram alunos ótimos na escola. Ó, o seu filho. Então, já veio aquela acusação. E na hora que eu saí da escola, quem passou ali perto de mim achou que eu estava doida ou pirou a cabeça. Ela tá doida, a mulher. Eu vim orando na rua. E na hora que eu saí, eu só falei isso. Diabo, você é um mentiroso. O meu filho não é o que você está sentenciando. Eu não acredito nisso. O meu filho é inteligente, o meu filho é capaz. E ali eu fui declarando. A oração que eu fiz foi essa: saia da vida dos meus filhos agora. Não ouse tocar na vida deles, no emocional, na mente. E foi aquela guerra, foi aquela luta. Chamei o João, conversei com o João. E aí eu já vi que o mal já estava querendo trabalhar essa fragilidade nele. Porque aí, quando ele viu a nota, a professora fez a correção das provas na escola, ele já veio mais abatido. Eu falei assim, pode parar. Você vai se levantar, você é inteligente, você é capaz. E quem é mãe de criança que está aprendendo a ler e escrever, sabe o quanto eles precisam da nossa ajuda e do nosso apoio. Porque ler e escrever não é fácil para quem está aprendendo. É um gigante. Como o inglês, para mim, é um gigante. Como tem algo aí, algo que você já se propôs a fazer, que foi um gigante para você. Uma faculdade é um grande gigante. E os nossos filhos, nessa fase de aprender, tem aquela criança que ela já sabe, tem aquela que tem dificuldade ali, tem outra que tem dificuldade aqui. E só quem é mãe sabe o quanto que as crianças, os nossos filhos precisam de nós. Desse apoio,
Por isso que precisamos ser mães sábias, mulheres, esposas sábias, servas sábias. E aí eu conversei com ele, eu falei assim, você vai se levantar porque o diabo não tem poder sobre você. Mostrei para ele, tá vendo? O diabo quer que você se sinta exatamente assim. Fracassado, humilhado. Ah, mamãe, mas o amiguinho lá, mamãe, ele já sabe ler, já sabe escrever. Eu não sei, eu não consigo. Não fale isso que você não consegue, porque você consegue. Você tem Jesus, você tem uma família que te ama, você tem a mamãe e o papai que está te apoiando e vai te ajudar. Então você consegue. Você vai me prometer que você nunca mais vai usar essa expressão eu não consigo. Porque você consegue, você é capaz. Aí ele enxugou a lágrima dele e foi e tal. Aí no outro dia ele teve outra prova e eu falei para ele, olha, toda vez que você for realizar uma prova, você vai, quando a professora colocar a prova na sua frente, você vai abaixar, você vai orar e você vai pedir ajuda de Deus. Porque estudamos aqui em casa. Se você estudou, o Senhor vai trazer a memória. Agora, se você não estudou, não tem o que orar. Mas se você estudou, Deus vai te ajudar. E aí, no outro dia, ele foi para a escola. Quando eu busquei ele, eu falei assim, e aí, João? Olha, mamãe, não deu tempo de eu fazer responder uma pergunta, mas, mamãe, eu não vou desistir. Eu falei, tá vendo? Isso é dar a resposta certa. Você deu a resposta certa. Ontem, na nossa conversa, você deu a resposta errada, que você não consegue. Isso é dar forças para o diabo. Você quer ver você matar, você acabar com o diabo, é você dar a resposta certa. Você é um mentiroso, eu sou capaz, eu consigo, eu posso. Tira tuas mãos de mim. Eu não acredito no que você está falando para mim. Eu fico com a palavra, eu fico com o que Deus está me falando. Que eu sou forte, que eu sou corajoso, que eu posso tudo naquele que me fortalece. Ser tudo é tudo, poxa. Não tem meio termo. Ah, eu não posso aprender inglês. Não, você pode, é tudo. Ah, eu não posso aprender isso. Você pode, é tudo. E aí eu vim nesse processo com o João, teve agora os períodos de prova, eu estudei com ele, falei muito com ele, e orei com ele e tal. E aí segunda-feira foi a reunião agora desse segundo semestre, que foi a última. E eu vou ter a resposta certa, Deus vai dar a vitória. Aí ele chegou com um boletim da parte da tarde, tudo azul, notas maravilhosas. Eu agradeci a Deus, eu orei, eu falei, meu Deus, toda a honra e toda a glória do Senhor, porque isso é o Senhor. Porque eu e o João, a nossa família deu a resposta certa, tudo é fé, tudo é oração. Aí depois eu fui mais à noite na reunião, que era a principal. Aí eu sentei lá na mesa dele, estava lá o boletim dele, eu já olhei, né, você já olha meio assim. Tudo azul para a honra e a glória de Deus. E eu falo isso com tanto orgulho. E quando eu olhei tudo aquilo azul, eu falei, meu Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor faz. E mais do que aquela nota azul, é eu poder chegar em casa e mostrar para o João, tá vendo? Você deu a resposta certa e Deus operou e Deus te ajudou. E ele estava esperando, aí quando eu cheguei, chamei ele, sentei, e ele falava assim, mãe? E aí, eu consegui, mãe? Eu consegui. Aí eu dei aquele suspense, né, que a mãe gosta, deu um suspense nele. Aí eu coloquei a nota, falei assim, você conseguiu para a honra e a glória do nome de Jesus. Mas esse menino pulou, esse menino gritou, mãe, eu consegui. Eu falei assim, mas por que você conseguiu? Aí eu sentei, acalmei ele e falei assim, agora vamos conversar a respeito disso. Por que você conseguiu? Aí ele falou assim, porque eu orei a Deus. Ou seja, eu confiei em Deus. Eu estudei e confiei. Eu falei, tá vendo? Você confiou, você orou. Então, quem te abençoou, quem te ajudou? Foi Deus, mamãe. Exatamente isso. É isso que eu quero.
Eu quero que você tenha experiências com Deus. Eu quero que você tenha suas lutas, mas que você dê a resposta certa, que você vença e que você aprenda. E é assim como pai, como mãe, que você deve agir. Você não pode tratar a dificuldade do seu filho como um problema, mas como uma oportunidade de ensinar ele a agir a fé, para que ele possa vencer, aprender e glorificar o nome de Deus. Aí depois eu peguei a nota dele, junto com ele, oramos a Deus, agradecemos ao Senhor. Eu mostrei para ele qual é o caminho. Será que você, como pai, como mãe, tem mostrado o caminho? Ou será que você tem tratado o problema como realmente um problema? Nada chega na nossa vida para destruição, mas você que decide como que você vai sair disso. Se vai ser uma mola que você vai pular e vai te levar para um outro nível, ou se vai ser um buraco. Você que escolhe. E assim é na vida dos nossos filhos. E precisamos entender que a escola é um grande desafio para eles. A escola é um campo, um grande campo de guerra. E é ali que eles vão aprender. É ali que eles vão ser moldados. E o que está saindo dos nossos filhos, o que está saindo do seu filho, da sua filha, está saindo a resposta certa ou a resposta errada? Eles estão agindo à fé ou estão desistindo? Porque a gente tem aquela imagem, não sei se você tem, mas temos aquela imagem que quando a criança chega com o boletim, já aquela imagem de que vai apanhar, vai ficar de castigo. A gente já pensa tudo que é ruim, né? Não sei se é porque a gente assistiu muito filme ou se realmente isso aconteceu. Eu não lembro dos meus pais tendo essa reação, mas em alguns lares, o pai e a mãe têm essa reação. De bater, colocar de castigo. Mas está errado. Porque a nota que aquela criança está tirando na escola é reflexo do que está acontecendo dentro dela. Porque ela está mostrando que ela não está focada, que ela não está prestando atenção. E uma criança sem foco está errado. Que é o que estava acontecendo com o João. O João estava sem foco. O João não estava prestando atenção. E toda vez vem todas as provas dele. Eu sento com ele e mostro, ó, tá vendo? Aqui você errou, você deveria ter prestado atenção, lê com calma. Se você não está conseguindo ler, pede ajuda, a professora vai ler para você. Então a gente não pode tratar como um problema. É para você ajudar, é para você apoiar. Os nossos filhos precisam da gente. O seu filho precisa de você. Porque, vamos pensar um pouco. Uma criança que já está super ruim na escola, ela está com as notas assim, tudo vermelho. Ela está pedindo socorro. Aí ela chega em casa com essa nota vermelha, você desce o cajado, bate, coloca de castigo, e você piora ainda a situação dizendo, você é burro, você não presta atenção. Aí o outro lado fala, não, tenha paciência, eu também tive muita dificuldade na escola, eu também fui meio burrinha na escola, então, como assim? Aí de um lado o pai agride com palavras e do outro a mãe afirma que ela foi burra, que ela é burra e por isso que o filho dela é burro. Tem sentido isso? Nenhum. Qual é a mensagem que está passando para essa criança? Eu sou burra, não consigo. Eu não vou além, eu não vou nem entrar na faculdade, porque eu não consigo. O pai e a mãe deu a resposta errada. Tratou aquela situação da maneira errada. Hoje eu estou trazendo um exemplo de um boletim de escola, mas você pode abrir o leque. Que resposta você está dando para a sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira?
Como o Bispo Fernando pregou na segunda-feira, você é tentado a desviar um negócio no seu trabalho. Se você desvia, você está dando a resposta errada. Mas se você é íntegro, você está dando a resposta certa. Tudo é a maneira que você trata as coisas. Eu achei lindo que tivemos agora na cidade de Araçatuba. Um grande beijo para quem é de Araçatuba. Pessoas maravilhosas. Eu amei estar aí com vocês. Foi um grande prazer. Foi maravilhoso. Eu estive em Araçatuba agora que teve o trabalho. E na sexta-feira, né, fomos embora. Aí eu coloquei as crianças no carro, colocando a mala enquanto o Fer estava pagando o hotel. E aí eu estou colocando a mala, de repente o Fer para assim na frente do carro e fala, e fica estranho. Eu falei, Fer, o que aconteceu? E ele fica assim, não, nada não. O que foi, Fer? Não, tá tudo bem. Aí entrou no carro, aí o Fer me fala assim, você sabe o que aconteceu? Eu fui pagar a diária do hotel. O Davi não paga por conta da idade o café da manhã. Ele é isento do café da manhã, ele não paga. O João, por ter 7 anos, ele paga metade. Eu e o Fer paga uma inteira, o café da manhã. E aí o Fer foi pagar, ele pagou. E aí ele já estava, se não me falha a memória, ele falou que estava saindo. E aí ele teve o discernimento que a mulher não cobrou do João, que cobrou só o meu e o dele. E na hora ele se incomodou com aquilo, ele voltou e falou, moça, os meus 2 filhos, eles tomaram café da manhã, porém o de 5 anos ele não paga. Mas o mais velho, ele tem 7, então ele paga meia. Então, está faltando o valor do café da manhã do meu filho mais velho. Segundo ele, a mulher ficou, não, mas eles não são gêmeos? Porque tem algumas pessoas que acham que o João e o Davi são gêmeos, mas eles não são gêmeos, é que eu gosto de vestir igual, eu acho bonitinho, então eu coloco tudo igual. E aí o Fer falou assim, não, eles não são gêmeos. Tem o de 7 e o de 5. Então, eu vou pagar a diferença. Aí a mulher olhou e falou assim, não precisa. Fica como cortesia. Pronto. Aí o Fer ficou tão edificado que o Fer falou assim, olha só como que Deus faz. Ele incomoda. Ele poderia ter passado, mas ele me trouxe a memória. Eu voltei, fui lá e fiz o que é certo. Aí eu olhei para o Fer e falei assim, mas você tem consciência que isso que você fez, você está plantando na vida dos nossos filhos, é para eles, é por eles. Porque no mundo espiritual tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Temos que esquecer esse mundo físico, existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele está observando tudo, Deus está medindo a nossa intenção, o nosso coração. Está observando o que está saindo de você agora. Eu estou aqui, estou observando. O que vai sair de você agora? Aí, na segunda-feira, ele foi comprar um negócio. E aí, a mulher foi passar. E aí, ele olhou para a mulher do caixa e falou assim, esse valor está errado, você fez a conta errada. E a mulher do caixa, não, aqui no aplicativo tá certo esse valor. Ele falou assim, não, eu peguei isso, o valor é esse, e tá errado, tá dando menos. E a mulher batendo, a caixa, né, a mulher no caixa, batendo com ele que estava certo. E ele lá dentro sabia, está errado. Eu vou pagar o que é justo, o que é certo, eu não vou pagar menos que isso. Aí a mulher ficou tão incomodada, pegou a calculadora do celular, pelo que ele contou, calculou. Realmente, o senhor está certo, estava faltando. Então, eu não estou falando que está faltando. Isso é ser justo, isso é ser um cristão. Isso é dar a resposta certa. Não tirar vantagem. Eu falei do boletim de escola, agora estou falando de algo na área financeira, na área do dinheiro. Porque as pessoas, elas estão sendo roubadas, elas não estão passando nos testes.
E é como você passa num teste, você venceu um teste aqui, Deus olhou ponto verde para você, ok para você, vai para outro nível, você passa no outro nível, ok, você passou. É como aquele negócio que tem aqueles campeonatos, que tem várias etapas e você vai passando, até que você chega no final. Assim é na vida. Assim é na vida. E aí na sua casa, na vida dos seus filhos, qual é a resposta que você está dando? O que você está ensinando? Os meus filhos são pequenos, estão aprendendo, evoluindo. Eu vou ter muitas histórias para contar para vocês. Porque eles estão crescendo, eu estou aprendendo, estou te ensinando. Está sendo maravilhoso isso. Mas mais do que te ensinar, eu quero que você pratique na sua casa. Não trate o problema como um problema, mas pare, observe, tenha sabedoria, tenha discernimento. Epa, não, isso aqui é birra, isso aqui é manha, isso aqui é falta de levar uma chinelada. Não, isso aqui é castigo. Não, isso aqui é espiritual. Eu vou orar porque isso aqui tem alguma coisa de errado com isso aqui. Igual ontem, o Fer também viveu outra situação com o Davi, que o Davi foi falar algo para ele, e ele teve aquele discernimento de entender que aquilo era espiritual. Gastou um tempo, fechou com o Davi dentro do quarto, gastou um tempo conversando. De repente, eu estava estudando para uma prova e o Fer está orando, está expulsando e tá. Depois ele me chamou e falou assim, olha, aconteceu isso. E o que saiu da boca do Fer? Olha, essa situação com o Davi era para ter terminado de forma totalmente assim. Ele ia apanhar diante dessa situação. Mas Deus transformou em bênção, porque eu tive o discernimento. Eu vi que aquilo não era ele, mas era o diabo querendo... armou um laço para ele cair. E eu conversei com ele, eu orei com ele, e ele me deu a resposta certa. E saiu da boca do Davi, pai, eu entendi, o diabo queria me roubar. Um menino de 5 anos. Mas quem ensina isso? Quem passa essa informação? Quem ensina os filhos a orarem, a entenderem, a discernir isso é o diabo? Quem ensina? Não é a igreja, não é o ministério infantil, é você que é pai, é você que é mãe. Esse é o seu papel. É no dia a dia que os nossos filhos estão aprendendo. É lá na sua casa. Mas infelizmente alguns pais querem lançar essa responsabilidade para a igreja. Ensino meu filho a ser espiritual. Ensino meu filho a lutar com o diabo. Ensine meu filho a buscar o Espírito Santo. Não. Esse é o seu papel. Você recebeu essa herança é sua. Você tem a sua herança, eu tenho a minha herança. Você tem os seus filhos, eu tenho os meus filhos. Quem ensina os filhos? Quem ensina? Talvez você está aqui hoje. Você não cresceu dentro do Ministério de Mudança de Vida, você chegou, já era um homem, uma mulher. Eu tenho certeza que você venceu algumas guerras, está vencendo outras guerras que os seus pais não venceram. Isso tem que ser gravado, isso tem que ser assim, faz uma pintura aí bem grande na sua casa, chama lá um pintor, alguém que faz um grafite e fala assim, faz isso aqui nessa parede. As guerras que eu não vencer hoje, os meus filhos terão que vencer. Grava isso na sua mente. O que você não vence hoje, amanhã o seu filho vai ter que vencer. Os demônios que você não destruiu hoje, amanhã eles terão que vencer e vai doer em você. Vai ser horrível. As guerras que meu pai e minha mãe não venceram comigo na escola, eu estou tendo que vencer hoje, na minha vida e na vida dos meus filhos. Como eu falei, eu me formei em jornalismo, agora eu entrei na faculdade de pedagogia. Primeiro semestre, segundo semestre, era tudo muito bem, glória a Deus. Agora esse terceiro semestre, e tende a piorar. Porque tem que exigir. E ontem mesmo eu fiquei tão pilhada que, meu Deus, é muita informação. É muita informação. Então, teve vários trabalhos importantes no ministério. Voltei de viagem. Eu tinha feito uma semana de prova antes da viagem de Araçatuba. Fui para o trabalho de Araçatuba, voltei. Agora tenho essa semana inteira de prova.
Sem contar que eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho o meu ministério, eu tenho a igreja, eu tenho tantas coisas que estão nas minhas mãos. E tem hora que parece que bate um desespero, eu não vou conseguir. Você meio que explode. Meu Deus, me ajuda, Senhor, meu Deus, me passa com o teu sangue, me sustenta. E vem Deus com aquela bondosa mão e fala, eu estou com você, eu vou te ajudar. E dessa vez eu não vou dar a resposta errada, porque quando eu fiz jornalismo, eu fui corajosa falar para a bispa que eu não queria fazer jornalismo, que eu ia parar. E eu levei um baita de um não e falei, você vai terminar. Dessa vez, nessa segunda faculdade, eu não vou falar isso. Ontem eu tive um momento que eu fiquei, que dá um pânico, porque eu vou fazer amanhã, inclusive, uma prova de homem em sociedade, filosofia, misericórdia, para quem inventaram isso? É uma coisa muito assim, mas eu tenho que estudar. E eu vou me formar. E é algo que eu falo para mim todo dia. Eu vou me formar, eu vou me formar, eu vou me formar, eu vou me formar, porque isso tem que entrar. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Porque os meus filhos estão vendo também eu lutando. E eu falei isso para o próprio João. Falei assim, filho, você acha que é fácil para a mamãe? Falei para ele, filho, todas as crianças que estão na escola, elas estão aprendendo também como você está aprendendo. Ninguém lá sabe de nada. Está todo mundo aprendendo. Como numa faculdade, quem está fazendo uma faculdade também não sabe de nada, está aprendendo. E aprender, praticar, dói. Aprender algo novo dói a mente. Que ontem o Fer falou para mim, você está desse jeito porque você está aprendendo algo novo, então isso vai doer, dói mesmo, é um rompimento. Porque a nossa carne quer aquilo que é fácil, a nossa carne quer aquilo que, nossa, tira isso da frente, faz, mas não é assim. Tudo que é novo dói, e eu falei isso para o João Filho, tudo que é novo dói. Então, aprender a ler. Todo mundo na vida já passou por esse processo de aprender a ler. Ninguém nasceu sabendo ler e nem escrever. Aí ele olha com aquele olhinho, mamãe? Eu falei assim, claro que não, filho. Não existe. Todas as crianças, todos os seus amiguinhos, eles estão lá para aprender. E não cabe você julgar, não cabe você ficar se comparando. Ele sabe, eu não sei. Eu falei, está errado isso. Não cabe você olhar para o amiguinho que está mais avançado, que entendeu. Ele entendeu, significa que ele entendeu. Você está no processo de entender. Isso não significa que ele é inteligente, que você é burro. Significa que ele entendeu e você está no processo de entender. E é assim, desde pequenininho, que você vai formando o quê? O caráter do seu filho, da sua filha. Mostrando para ele que ele não deve o quê? Ter inveja do coleguinha. Mostrando para ele que ele não deve abaixar a cabeça dele porque o coleguinha sabe mais do que ele. Mostrando para ele que ele não deve se considerar burro quando o coleguinha está passando em todas as provas. Não. Você é capaz, como ele também é capaz, você consegue. E também não lançando sobre os seus filhos aquilo que você foi na infância. Como um pai que foi garanhão, ficou com tantas meninas, contando vantagem para os filhos. Não, quando era da sua idade, nossa, eu beijava, eu fazia tal. Isso é ridículo. Isso é transferir o que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Tome cuidado. Porque sem você perceber, você pode estar passando para os seus filhos. Quando Deus está falando, tome cuidado, não aceite, lute contra isso. Porque o mesmo demônio que lutou com você lá é o mesmo que quer atuar na vida dos seus filhos. Então não permita isso. Não permita que ninguém tire a sua coroa, está escrito na Bíblia. Não permita que ninguém tire o que é seu. Não permita que ninguém tire a sua felicidade, a sua paz, a sua alegria, a sua família. Apoie a sua família, ajude a sua família. É um ajudando o outro, é um segurando na mão do outro.
Quando um está pendendo para o lado, vem aqui, a sua família está aqui, levanta. Será que na sua casa é assim? Será que na sua casa existe esse cuidado, esse amor, essa união? Ou será que é um torcendo contra o outro? Será que é um querendo que o outro quebre a cara, o outro quebra... Não, não pode ser assim, tem que haver união. É um semeando, é um ajudando, é um apoiando o outro. É dando a resposta certa. E grave isso, seu filho, a sua filha, ele está em processo de aprender, ele não sabe. Daqui a alguns anos, essa sua menina, talvez você tenha uma moça aí, daqui a alguns anos ela vai casar, você vai ensinar, você vai ter que ensinar ela como é ser uma esposa. Daqui a pouco vem os filhos, você vai ensinar, não, minha filha, a criança vai engasgar, não, minha filha, isso é assim mesmo, o bebezinho engasga, você que ensina, você que passa. As mais velhas ensinem as mais novas, ensinem as moças. Tudo é ensinar. Estamos nesta vida para servir as pessoas, servir o reino, servir a Deus, servir a obra. Estamos aqui para servir a nossa família, servir os nossos filhos. Estamos para servir. Estamos para ajudar, para apoiar. Quando você vê que uma pessoa está abatida, está triste, você passa e ignora. Não, não é comigo, não tem nada a ver com isso. Não, está tudo bem, você precisa de ajuda. Você quer um apoio? Precisamos servir com a nossa oração, com o nosso tempo. Você precisa servir os seus filhos. O que eu estou falando de servir não é servir de... tem que dar água na boca, pastor, tem que dar comida na boca. Não. É saber discernir o que o seu filho e a sua filha precisa no momento. Agora mesmo, eu estou falando de boletim porque eu sei que agora é um período que está fechando o segundo semestre. E eu sei que tem pais que estão com cabelo em pé, porque o filho não conseguiu atingir a média e corre o risco de não virar o ano. E o que você está fazendo a respeito disso, a respeito dessa situação? Você orou? Você foi conversar? Você foi buscar saber o porquê dessa falta de foco, dessa falta de atenção, dessa falta de não querer aprender? Tudo tem um porquê. Então dê a resposta certa. Sirva os seus filhos com sabedoria, com discernimento. Sirva com paz. Sirva com amor. Os nossos filhos, eles precisam da gente. O seu filho precisa de você. Chega de viver uma vida egoísta, pensando só em você. Eu conheço pai e mãe que só pensa neles, no prazer deles, na carne deles. Eu quero isso, eu vou fazer isso, eu quero isso. E o filho vai ficando de lado. Não pode ser assim. Essa criança precisa de você. Como um bebê que acaba de nascer, ele precisa do leite materno, ele precisa que alguém troque a fralda dele. O seu filho de 5, 4, 3, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 31 anos ainda precisa de você. Eu vou fazer 31 anos e eu preciso da bispa me orientando, me ajudando. Esses dias eu conversei com uma moça que ela ia casar. E ela, devido a alguma situação, eu falei para ela, você está passando por isso? Por que você então não pediu ajuda? Por que então você não pediu, eu sempre estou aqui, você, não, eu queria ajuda. Por que você não pediu ajuda? Porque você está agora, você vai casar, é tudo novo para você, peça ajuda. Por que você não pediu ajuda? Sabe o que saiu da boca dela? Eu não pedi ajuda porque eu achei que se eu pedir ajuda, eu iria ser vista como uma fraca. E eu falei, é mesmo? Você não pediu ajuda porque você ficou presa à sua imagem. Eu não vou pedir ajuda porque senão vai achar que eu sou fraca. Aí eu disse para ela, então você não assiste os meus cultos, então quer dizer que eu sou fraca? Porque o que eu mais falo nos meus cultos é que eu vivo pedindo ajuda para a bispa, então eu sou fraca?
Não sou fraca. Eu estou sendo humilde. Eu quero aprender aquilo que eu não sei. A bispa já tem filhos de 30 e tantos anos. Ela já passou a fase dos 5 anos, dos 7 anos, dos 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu vou querer saber com quem sabe. Eu vou perguntar para quem já passou. Então eu sou fraca? É assim que você olha para mim então no altar? Eu sou fraca por pedir ajuda, por pedir conselho, por buscar orientação? Não. Eu sou humilde porque eu entendi que eu preciso de orientação. Eu preciso da palavra. Não tem como eu estar alimentando você neste culto se eu não me alimentei da palavra, se eu não entendi, se eu não pratiquei. A bispa sempre fala que pregar, você prega primeiro dentro da sua casa, para a sua família, na sua conduta, na forma que você vive. Não adianta eu vir falar de algo para você que eu não sei, que eu não passei, que eu não vivi. Eu só vou falar daquilo que eu passei, que eu vivi e que eu venci. Eu vou mostrar o caminho que você deve percorrer para você vencer. Pedir ajuda, infelizmente algumas pessoas acham, acreditam que elas não podem pedir ajuda, que elas não podem pedir conselho, porque elas vão ser vistas como fraca, como tola, como qualquer coisa. Isso é orgulho, é uma arrogância. Só que você tem que entender que isso não vai acabar em você. Isso vai cair, vai respingar nos seus filhos. Porque se você é uma pessoa orgulhosa, pode ter certeza que tem crianças, filhos aí orgulhosos, que não cede, que não rende. Eu não vou ouvir essa pessoa porque eu não gosto dela. Muitas vezes, aquela pregação que você não gosta de ouvir, aquele pregador que você não gosta de ouvir, é aquele que está falando a verdade sobre você e que está batendo de frente com você. Por isso que você não gosta de ouvir. Então tem que tomar cuidado. Por que eu não estou pedindo ajuda? Por que eu não estou pedindo conselho? Porque eu sou orgulhosa. Ainda eu falei para ela, dê a resposta certa. Seja sincera com você. Isso é orgulho. Então quer dizer que você não vai pedir ajuda de Deus? Porque você vai se sentir pequena diante de Deus. Não tem que ser assim. Estamos aprendendo. Eu aprendo muito com você e eu tenho certeza que você deve estar aprendendo comigo. É uma troca. Então, você como pai, como mãe, tem que parar e pensar onde eu estou falhando, onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar. E a palavra não pode vir como forma de acusação. Porque às vezes, como pai, como mãe, tem situações que acontecem que falam, nossa, meu Deus, eu não sei ser mãe, está tudo errado, não sei não. Calma, é um momento, ajusta. Ajusta aqui, ajusta ali, ajusta aqui, ajusta ali, ajusta. Como estar no altar requer uma grande responsabilidade. Precisa ter responsabilidade para estar aqui. Antes eu não entendia isso. Antes eu só queria estar aqui para pregar, para ajudar, mas eu não entendia a responsabilidade, nem entendia o peso que o altar tem. O altar tem muito peso, da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. E falando de criança, falando de pais, falando de mãe, eu sou mãe. Tem horas que eu ajo de uma maneira que eu falo, nossa, fiz errado. E agora, como é que eu vou lá no altar ensinar? Aí vem Deus e fala, passa de novo, aprende, aí você vai lá e ensina. Eu falei assim, então ok. E se toda situação que eu vivesse e eu desse a resposta certa, eu não ia vir pregar. Não, eu prego aquilo que eu vivi, que eu passei, que eu venci. E eu mostro para você, é possível, você consegue. Então analisa. O que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nessa semana? O que aconteceu aí na vida dos seus filhos? Questão de escola, faculdade. O que está acontecendo aí que está tirando a sua paz, a sua alegria? Você está abatida, você está triste, angustiado, é uma tristeza, é um incômodo. O que é?
Não deixe que ninguém roube a sua coroa. Não deixe que ninguém roube a sua paz, roube a sua alegria. Não deixe que o diabo roube os seus filhos. Não deixe que o diabo sentencie os seus filhos com as mentiras que ele está contando. Ponto. Não deixe. E eu tenho certeza que se você entender essa palavra, se você, pastora, eu não estou entendendo a palavra. Tem a pastora Ana Paula que está aqui no culto, liga no Disque Vida, vamos te orientar, vamos te ajudar, mas eu quero que você entenda a palavra. Porque eu quero que você tenha uma vida poderosa, eu quero que você tenha filhos poderosos, eu quero que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, eu quero que os seus filhos, assim como os meus, estão aprendendo a ter vida com Deus, intimidade com Deus, resultados com Deus. Eu quero que os seus filhos também tenham esse resultado, tenham essa vida com Deus, mas você precisa aprender, praticar para ensinar. Ensine os seus filhos hoje e amanhã eles ensinarão os filhos deles. O que você está plantando hoje é para os seus netos, é para os seus bisnetos. Então plante a coisa certa, dê a resposta certa, faça o que é certo. Fazer o que é certo dói. Fazer o que é certo incomoda. Fazer o que é certo dá dor de cabeça, mas é necessário, é preciso fazer e vou fazer. Tenha essa consciência. O que eu plantar hoje na vida dos meus filhos, os meus netos vão colher. Então ajude o seu filho, a sua filha a passar. Eu já disse aqui no culto, não é normal uma criança, um adolescente ficar trancado dentro do quarto o dia inteiro, escuro, jogando. Ele está passando uma mensagem. Ele está dizendo, eu não gosto de lidar com ninguém, eu quero ficar isolado, para mim é mais fácil conviver comigo mesmo do que conviver com as pessoas. Isso vai destruir com a vida dele. Ele já está mostrando que ele tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, porque ele está mandando uma mensagem que ele tem dificuldade de se relacionar com o pai, com a mãe dele. Se ele não está conseguindo se relacionar com o pai, com a mãe dele, ele vai conseguir se relacionar com alguém? Não vai. Como várias histórias de jovens que entraram dentro de uma escola atirando, matando as outras crianças. Por que eles fizeram isso? Porque eles deram sinais tem algo de errado, eu preciso de ajuda, mas ninguém prestou atenção. Ninguém percebeu, tem algo de errado e ele precisa de ajuda, mas foi ignorando. E aquilo foi crescendo, e o diabo foi tomando lugar, foi crescendo naquele coração, e aquele adolescente, aquele jovem, foi usado pelo próprio diabo para matar outras crianças e depois se matar. Grave isso. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão dando uma resposta o tempo todo. Uma birra é um pedido de ajuda. Um choro sem motivo é um pedido de ajuda. Um mau comportamento é um pedido de ajuda. Uma nota ruim na escola é um pedido de ajuda. O tempo todo eles estão mostrando. Uma cara feia. Meu Deus, tem uns adolescentes aqui na igreja que vivem com a cara feia. Sangue de Jesus tem poder. Não passa perto de mim com essa cara feia. É um pedido de ajuda. E o que estamos fazendo? Estamos ajudando? Estamos apoiando? Estamos dando a resposta certa? Dê a resposta certa em nome de Jesus. E se você falar, pastora, acabei de ver uma situação, pastora do céu, dei a resposta mais errada que tinha. Aconteceu uma situação aqui na família, eu fui a barraqueira, pastora. Eu gritei, pastora, eu xinguei, eu ofendi. Volta pelo mesmo caminho, se humilha e você não é aquele erro. Você cometeu, mas você não é o erro. Que é algo que temos que falar muito isso com os nossos filhos. Porque eles cometem algo. Até mesmo a pastora Mariana estava pregando isso agora sobre a Maria, que a mulher falou que ela era fofoqueira, e ela não era fofoqueira.
Até nessa situação. E o que a mãe dela, o que a pastora ensinou para Maria? Não, você não é. Se você não é, então não se ofende. É exatamente assim. E isso temos que mostrar para os nossos filhos. Você mentiu nessa situação? Você errou? A Bíblia diz isso, mas escuta. Você não é um mentiroso. Você mentiu, mas você não é um mentiroso. Vai curando. Vai fazendo com que a criança comece a entender que ela não é o erro. Porque, infelizmente, alguns adultos pararam no tempo, pararam na vida, porque eles acreditaram que eles eram o problema. Eles acreditam que ele é um problema, mas ele não é um problema. Ele acredita que ele é um erro, mas ele não é um erro. E você já ouviu milhares, centenas de vezes nesse altar que você não é um erro, você não é um acidente, você não é uma obra do acaso. Você foi gerado com um propósito, tem um propósito. Todos nós nascemos com um propósito e temos que mostrar isso para os nossos filhos. Meu amor, você nasceu com um propósito. Qual é o propósito, mamãe? Não sei, mas vamos descobrir. Propósito de ajudar, de servir, de se doar na obra. Propósito de cantar, propósito de pregar. Propósito de ser um grande médico, uma grande médica. Nascemos com um propósito. E quantos pais que, tomado por uma cegueira, ele acredita que ele é um erro e agora ele cria aquela criança mostrando que ela também é um erro. Isso é destruir com uma descendência, uma geração. Então, cure as suas feridas, cure os seus traumas, cure as suas dores, porque assim você vai estar curando os seus filhos. Lute essa guerra, derrota esse demônio, derrota ele, porque amanhã os seus filhos não vão ter que derrotar, porque já vai estar derrotado. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração. Peço que você ore a Deus, peça para que o Senhor mostre para você. Eu sempre faço essa oração: Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. Onde eu estou errando? Onde eu estou falhando? E uma oração que você tem que fazer todos os dias: Senhor, me livre de mim mesma, porque eu sou falha, sou pecadora, mas eu quero acertar, eu quero fazer o que é certo. Então ore a Deus. Eu vou ler mais uma vez esse versículo para você. Venho sem demora, conserve o que você tem, guarde o que você tem, proteja o que você tem. O que você tem? Você não pode falar para mim: pastor, eu não tenho nada, eu não tenho nem família, pastor, eu não tenho nem filhos. Você tem Deus, você tem a presença dele, você tem saúde, você tem paz, você tem alegria. Conserve o que você já tem. Conserve, guarde aquilo que você já conquistou. O que você conquistou? Conserve. Para que ninguém tome a sua coroa. Dá um basta para isso hoje. Naquele dia, naquela reunião que eu fui, o diabo estava na cara dura querendo roubar a minha coroa. O diabo estava querendo roubar a coroa da cabeça do meu filho. Querendo dizer que ele era burro, que ele não fazia nada direito. Eu disse: cai fora, sai daí. Você é um mentiroso. O meu filho é inteligente, o meu filho foi consagrado no ventre, o meu filho está na presença de Deus. Diabo, eu só vou te falar uma coisa. Quando eu era criança, eu não conhecia Deus. Eu não sabia lutar. Mas o meu filho, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem uma avó, ele tem um tio, ele tem uma tia, ele tem uma família inteira que sabe lutar, sabe as armas que você usa. Então não ouse chegar perto dos meus filhos. Não ouse soprar no ouvido deles que eles é o que eles não são, porque Deus diz que ele não é. E é essa postura que você tem que ter na sua vida, na sua casa, na sua família, com os seus filhos.
Se você tem filho pequeno, você vai viver muito, você vai viver situações que você vai falar, meu Deus, por que essa criança está tendo essa reação? Saiba lidar de forma espiritual, entender. Não permita que o diabo tire a sua coroa. Meu Deus, se você parar para pensar, há uma coroa na nossa cabeça. Deus, nesse primeiro semestre, prometeu tantas coisas, montões de bênçãos, celeiros de criatividade, unção, poder, graça, glória, coisas extraordinárias. Essa coroa que está sobre a minha cabeça, que está sobre a sua cabeça, porque se você faz parte do Ministério Mudança de Vida, você tem uma coroa aí na sua cabeça. E o que você está fazendo com essa coroa? Será que você já tirou essa coroa, já jogou no chão, já sapateou? Ou será que você está aí, ela está pendendo para cair, alguém está lutando para tirar e você está deixando? Não deixe que ninguém tome a sua coroa. Não deixe que ninguém roube, tire a sua paz. Não deixe que ninguém roube a sua família, os seus filhos. Não deixe que o diabo roube a coroa dos seus filhos. Em nome de Jesus. Diga, essa coroa é minha, Satanás. Diabo, essa coroa é minha, eu recebi. Esses filhos são meus, não toque neles. Tira tuas mãos dos meus filhos agora. Qual é a dificuldade que o seu filho está enfrentando? Qual é o problema que ele está enfrentando? Será que o seu filho está com dificuldade na fala? Será que o seu filho está com dificuldade na escola? Será que o seu filho está com alguma doença, alguma enfermidade? Será que o seu filho foi diagnosticado com alguma coisa? Diga agora ao diabo, tira as mãos dos meus filhos agora, tira a mão dele agora, ele não te pertence. Afaste-se da minha casa, afaste-se da minha família, afaste-se do meu coração, afaste-se das minhas emoções, afaste-se agora em nome de Jesus. Você precisa ter força para orar, você precisa ter fé para orar. Você precisa acreditar no que eu estou dizendo, porque eu testemunhei para você algo que eu vivi. Semestre passado, meu filho ficou com vermelho, mas nesse semestre, com a oração, com a presença de Deus, o meu filho ficou em azul em tudo. Isso é para te mostrar que Deus, Ele torna grande, forte, poderoso, Ele honra qualquer pessoa, desde um bebê até uma criança de 7 anos, desde uma criança até um idoso. O que precisa é ter fé, o que precisa é crer. E essa criança de 7 anos, ela creu. Ele disse para mim, mamãe, eu não vou desistir. E será que é essa a resposta que você está dando? Será que é essa a resposta que você está dando diante desse problema, diante desse diagnóstico? Diga isso ao mundo espiritual, eu não vou desistir. Eu não vou desistir da minha casa, eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir da herança que o Senhor me deu. Não desista. Não desista dos seus dons. Não desista da sua criatividade. Talvez você é tão criativo, talentoso. Não desista disso agora. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, nós estamos na Tua presença, meu Deus, e queremos Te agradecer. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse entendimento. Meu Deus, visita cada lar, cada família agora. Abre a mente, meu Deus, de cada pai, cada mãe, que cada um entenda. Que cada um se posicione agora como autoridade. E que cada um não permita que o diabo roube a coroa da cabeça. Porque o Senhor já nos colocou uma coroa. E é uma coroa tão grandiosa, tão poderosa, Senhor. Meu Deus, nos ajuda. Meu Deus, visita cada um agora, cada lar, cada família, dá entendimento agora, sabedoria, discernimento. Se essa pessoa não conseguiu chegar no ponto da palavra, que ela tenha a revelação da palavra agora, o entendimento claro da palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te agradeço por este culto, eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço pela vida dessas pessoas que aqui estão comigo. Meu Deus, muda a vida dessas pessoas, transforma a vida delas, transforma a casa.
Meu Deus, eu oro, eu peço ao Senhor, transforma a vida, meu Deus, dessas crianças. Transforma esse relacionamento entre pais e filhos agora. Faça um rebuliço, muda esse relacionamento, meu Deus. Para a honra e a glória do teu santo nome. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, meu Deus, salva os nossos filhos, salva as nossas crianças, liberta do pecado, do medo, meu Deus, tira a insegurança, o medo das nossas crianças, a insatisfação, o orgulho, a raiva, o ódio, tira todo o sentimento maldito das nossas crianças, em nome do Senhor Jesus. Passa com teu sangue, Senhor. Eu abençoo cada lar, cada família, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo, meu Deus, que a bênção do Senhor repouse agora sobre a sua cabeça. Sinta agora essa bênção repousando agora sobre a sua cabeça. É como vestir uma roupa. Sinta agora com seus olhos fechados esse revestimento, a bênção assim repousando sobre a sua cabeça, a bênção repousando sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. A bênção repousa agora, a bênção descansa agora aí na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu trabalho, na obra das tuas mãos, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida profissional. A bênção, ela repousa agora sobre vocês, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por este culto, obrigado pela palavra, Senhor Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque essa palavra não é minha, mas essa palavra é do Senhor. E assim como a palavra, meu Deus, veio para ajudar a edificar a vida dessas pessoas, essa palavra também eu recebo para a minha vida, meu Deus. Eu te agradeço, eu te honro e te glorifico, em nome de Jesus. Amém.